Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Dando sequência aqui à série de mensagens. Estamos aqui na terceira mensagem, a Palavra de Deus. Nós vamos ver aqui Amós, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, cujo tema: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3, 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Fugirá o leão no bosque sem que tenha a presa? Levantará o leãozinho do seu covil a sua voz se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal da cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Meus amados, porventura andarão dois juntos se não estiverem a acordo. De que maneira que chega até você essa palavra nessa tarde para abençoar a sua vida, meu irmão? Veja bem, para você, o que é mais importante na nossa vida? Faz alguns dias tenho sentido a falta de uma das colegas de trabalho aqui na nossa empresa. Estava até pensando até mesmo em perguntar a alguém aqui o que havia acontecido com ela. Hoje ela apareceu após estacionar o seu veículo aqui na garagem. A cumprimentei como sempre, ela respondeu com um sorriso. Então lhe perguntei: o que houve? Está sumida? Ela respondeu: tirei 7 dias de férias. Eu falei: já estava sentindo a sua falta, e acrescentei: a sua presença faz falta para todos aqui. Ela agradeceu pelas minhas palavras de consideração. A seguir, eu estava analisando: se uma pessoa importante faz falta em um ambiente de serviço, imagine Jesus Cristo. Eu te pergunto: Jesus tem estado presente em sua vida? Você tem estado com Ele? No seu serviço, em sua casa, por onde você anda? Para você sentir falta de alguém, é necessário relacionamento. Diálogo com Jesus significa Ele falar contigo e você falar com Ele. Existe essa simbiose, essa intimidade, essa comunhão entre você e Jesus? Pense nisso. Pessoal, então, interessante, uma coisa assim simples, uma experiência do dia a dia simples que o Senhor tem nos dado. Então, através dessa experiência, o Senhor nos leva a essa palavra aqui no livro de Amós, Ele fala assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: todas as famílias da terra, só a vós os tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então o Senhor está falando o quê? Está chamando a atenção do povo dele. O Senhor está dizendo que para andar junto tem que estar de acordo, ou seja, o povo tinha que estar, ele repreendeu o povo aqui, que o povo tinha que estar o quê? Andando, seguindo os mandamentos, seguindo as orientações que o Senhor deixou através de Moisés, para o seu povo, e foi passando de profeta para profeta. Porventura andarão dois juntos de acordo? Eu te pergunto: dois sócios numa empresa, você acha que essa empresa vai crescer, vai prosperar, se esses dois não estiverem se entendendo bem? De acordo nas decisões juntos? Você acha que vai ter como crescer? Numa família também é preciso que haja acordo, compreensão mútua, para que essa família venha
permanecer, conforme Jesus diz, até a morte, né? Até que a morte separe. Então, quanto ao povo aqui, o povo de Israel e Deus, o povo não estava andando junto com o Senhor. Eles estavam desviando o caminho, né? O Senhor está falando aqui de punição por causa das iniquidades. Porque Deus, nosso Deus é santo. E para Deus abençoar o povo dele, que ele queria abençoar, é necessário o povo estar na obediência, vivendo em santidade. Aí teriam todas as promessas de Deus cumpridas, teriam o cuidado de Deus, a vitória. As plantações dele iam produzir, os animais iam ser fecundos, ia crescer o rebanho, né? Os inimigos da terra, que sempre foram cercados de inimigos, não iam derrotar Israel nunca, porque Deus honra a sua palavra. Deus prometeu defender o seu povo, ele defendia mesmo, enviava anjos, fazia coisas na natureza. Lê o livro lá de Reis, Crônicas, você vai ver a história de Israel, quando o povo buscava, quando o rei, o profeta, levava o povo à oração, buscar, temer, não tinha ninguém que vencia. Israel, um exército bem mais debilitado, porque era um povo de campo, era um povo nômade, era um povo que não tinha parada certa, era um povo que não tinha muitos recursos de guerra. Eles venciam exércitos poderosos, porque Deus entrava na frente. Aí ele fala essa palavra aqui: porventura andarão dois juntos se não tiver de acordo? Ele está falando, vou pensar nisso. Aí ele fala: rugirá o leão no bosque sem que tenha a presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se não tiver apanhado? Então, notamos aqui, amados, que da mesma maneira que Jesus usou figuras, coisas do dia a dia, para trazer os ensinos para o povo de Israel, o povo de Israel, né, que Jesus veio ministrar para Israel, ele veio para salvar Israel, ele veio para reinar, para ser rei, mas foi rejeitado. Os profetas também usavam essas figuras. Na verdade, era o próprio Deus, que Deus colocava a palavra para eles, né? O profeta está falando que Amós está falando em nome de Deus aqui. Ele recebeu de Deus o recado. E ele veio toda essa figura porque Deus colocou para ele. Então, não tem como, né? Então ele faz essa figura. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Não, só vai rugir se ele pegar a presa. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se não tiver apanhado? De maneira alguma. Cairá no laço da terra se não houver armadilha? Para não, tem que colocar a armadilha e pegar o laço da terra. Certo? Aí ele fala: tocar-se-á a trombeta na cidade, o povo não estremecerá, porque o toque da trombeta era uma comunicação, era uma convocação em Israel. Quando tocava a trombeta, você ficava atento para ver o toque, cada toque diferente para cada situação. E estava vendo o inimigo, era uma convocação para o povo, uma palavra do rei, do profeta. Então, cada toque de trombeta tinha um sentido. Tinha um sentido. E ele coloca isso aqui, né? Tocar-se-á a trombeta na cidade, o povo não estremecerá? Lógico, porque o toque da trombeta era uma regra em Israel, era orientação. Quando o povo estava lá nas suas tendas, né? O povo vivia em tendas, né? As tribos, chamadas de tribos, a tribo de Israel, as 12 tribos. Quando havia uma convocação, que era o toque da trombeta, cada toque tinha um sentido, significado do que ia acontecer. Então ele fala: tocar-se a trombeta se o povo não estremecerá? Opa, o povo ficava estremecia para saber que era, qual é a notícia agora. Ficava preocupado. Não era coisa qualquer. Aí ele fala tudo isso aqui para chegar no versículo 7. Olha bem como é que é. Ele vem usando um monte de figuras, Amós, para falar o quê? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. O toque da trombeta era para quê? O toque da trombeta para anunciar alguma coisa, né? Era alguma mensagem, era alguma orientação, né? O toque da trombeta. E ele fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Ou seja, tudo que Deus ia realizar, tudo que ele estava para fazer, o que Deus fazia? Deus descia lá do céu? Não. Ele enviava. Antes, lá no começo, eu estava lendo lá atrás no começo, a história de Gênesis, Êxodo, ele enviava o anjo dele. Você vê que Abraão recebeu visita de anjo na sua casa.
Mas aqui na época dos profetas, eles sempre falavam que através dos profetas. Então, quando ele fazia alguma coisa, ele entregava a palavra para o profeta. Por isso que o profeta Israel tinha muita credibilidade. E hoje também, não sei por que hoje muitos não acreditam. Nós vemos que um povo, infelizmente, boa parte dos crentes parece que não acreditam. Poucas igrejas têm esse entendimento. E o profeta é um ministério na igreja. Assim como havia profeta no Velho Testamento, hoje você vê na igreja ali, você vê que é a mão, ó. A Bíblia, Paulo fala sobre isso, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Paulo era isso aqui, ó. Paulo era mestre, Paulo era evangelista e Paulo era apóstolo. Ele tinha 3 ministérios: apóstolo, profeta, o indicador, e ele o pequenininho, ele era doutrinador. Ele era mestre na igreja. Eu não sei porque que hoje há pouca consideração com isso aqui, com o profeta. E é tão importante. Se o profeta era importante do Velho Testamento, por que não tem importância tanta hoje? Muitas igrejas muitos crentes não acreditam não, pessoal. Não acredita. Que Deus falou, isso é coisa da cabeça. Aí começa a falar de muitos que entregam coisa errada. Era coisa que sempre teve. Naquela época também teve falso profeta. Mas é identificado, a profecia não se cumpriu, o cara é falso profeta. Tem que ver se a profecia, se o camarada é de Deus ou não. Se a profecia se cumpriu, ele é de Deus. Não cumpriu, então não é de Deus. E a gente vê hoje muita resistência. Não sei se você vê assim, para mim onde eu andei. Eu passei em seminário, passei no ministério muitos anos, conheci outras igrejas, visitei outras igrejas, e eu vejo uma certa resistência. Eu até comentei num vídeo que eu gravei, que eu estive visitando uma igreja grande, uma das igrejas mais conhecidas no Brasil. Eu tinha saído do ministério e fiquei uns 6 meses visitando essa igreja. Essa igreja que parece que crê em dons também. E não houve uma revelação com a minha vida ali. 6 meses. Eu pergunto, cadê o profeta? Se tem um profeta, não tem como uma pessoa visitar. E não era igreja grande, não. Não era grande. Visitar 6 meses. E sendo que naquela época eu já tinha um propósito na minha vida, já tinha com certeza. E você não recebeu uma revelação de Deus? Então você vê como é que está a situação. Então aqui o profeta Amós, Deus está trazendo essa palavra ele aqui, ó. Falou todas essas figuras do leão na presa, do laço, do passarinho, da trombeta, para chegar aqui. Certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo ao seu servo. O seu pessoal, olha bem, como que nós temos que dar credibilidade, temos que respeitar o profeta. Deus não mudou não, pessoal. Deus não mudou. O Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E hoje tem profeta, pessoal. Pode acreditar. Tem. Porque no tempo de Paulo apóstolo tem. Às vezes pessoas alegam, mas aconteceu em Atos lá uma vez só. Não. Atos capítulo aconteceu o reino do Espírito Santo, mas continua havendo no livro de Atos. Como é que a igreja ia crescer? Sem poder de Deus. Se não tem dom, se não tem ministério, não tem poder de Deus, pessoal. A letra só não resolve. O que atraía os cristãos da igreja primitiva? Por que multidões seguia Jesus? Por causa dos sinais. Eles não operassem sinais, cura, milagre, entregasse a revelação, igual ele fez com a mulher samaritana ali, né? Igual ele fez em outras ocasiões ali, como o caso que eu falei sobre discípulos, que o discípulo está no meio do mar, agitado, Jesus estava longe dele, Jesus teve a revelação de que eles estavam em apuros e foi andar sobre o mar para salvar eles. E os apóstolos continuam com essa mesma. Como é que chega a nós o evangelho? Eu pergunto para você. Você tem que pensar nisso. Então, continua o poder de Deus, a presença de Deus, os ministérios e os dons, pessoal. Uma hora eu vou dar um estudo sobre isso. Os 9 dons espirituais que existem. Em nome de Jesus. Entende? Então aqui, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Ou seja, tudo que Deus operou, primeiro vinha a profecia. Quer ver?
Teve uma época lá que teve um período de seca, né? Elias chegou para o rei Acabe e falou: ó, vai haver uma seca aqui, está lá na palavra, vai lá ver em Reis, e só vai chover na terra quando eu falar, pela minha palavra. Ele falou isso, mas estava falando no nome de Deus, né? Falou para o rei: só vai chover pela minha palavra. E foi isso mesmo. E ficou 3 anos e meio, parece, mais ou menos, aí, sem chuva, pela palavra dele, do profeta. Mas por quê? Porque dele não, Deus tinha revelado para ele o segredo dele, e ele entregou para o rei. Só vai chover, e foi. Aí quando chegou a época, ele mandou o outro falar com ele, um moço dele, falou: ó, avisa para ele que vai chover. Não vou não, eu não vou não, porque eu escondi 100 profetas, eu escondi que eles mataram os profetas, eu escondi 100, eu alimentei com pão e água, e eu não vou não, se eu for ele vai querer me matar, estou com medo. Ele falou: eu mesmo vou falar então. Falar para ele que agora vai chover. Ele tinha falado que não ia chover, ele ficou sem chover. Depois que Deus revelou que ia chover, ele falou: vou falar para ele que agora vai chover, prepare que vai chover. Muita água, muita chuva. Meus amados, era assim. E eu não sei por que dificuldade. Hoje esse canal você vai ver muito sobre isso aqui. Deus continua o mesmo, pessoal. Deus tem os seus profetas hoje, acredite. E Ele zela por eles, tá? Cuidado, hein? Eu deixo um alerta aqui. Cuidado em tocar, porque tá lá. Não toquei nos meus ungidos e não falei mal dos meus profetas. Mais ou menos assim o invertido. Jesus deixa um alerta, Deus deixa um alerta lá. Cuidado. E tem gente que sem sabedoria fica falando mal, tá pegando juízo para cima de si, pessoal. O senhor tem muito zelo, o senhor tem muito, vamos dizer, ciúme até, zelo em cuidar dos seus profetas, porque eles entregam o recado de Deus para o povo, pessoal. Profeta. Ele não fala o nome dele. E veio a minha, está lá Isaías, e veio a minha palavra do Senhor. Hoje é a mesma coisa, veio a você a palavra do Senhor, assim, assim, assim. E aí? É a misericórdia de Deus, a honra e a glória dele. Assim como Elias era humilde, Eliseu, porque era usado por Deus poderosamente, curava, ressuscitava morto, você como Elias ali, Eliseu, mas era humilde, porque sabia que todo o poder vem de Deus. Hoje também existe. E nós temos que ter esse entendimento. E para Deus operar coisas grandes, vai operar no Brasil, vai ter que estar existindo esses profetas, esse ministério todos, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, dom de profecia, dom de cura, línguas estranhas, que é a língua dos anjos. Tudo isso. Por que a igreja está fraca hoje, você não vê? A igreja ali, num tal lugar, não vai acontecer nada. Não tem alguma coisa errada, porque não tem o Espírito Santo, pessoal. O que faz o reboliço acontecer coisas é o Espírito Santo. Era assim, lê lá em capítulo 2 de Atos 3, 4, 5. Os milagres, a sombra dos apóstolos curava. As pessoas traziam seus lenços pelos enfermos e ali eles ungiam ali, sei lá, oravam, não sei, e curavam o doente lá na casa onde estava. E diz sobre Jesus que todos os doentes, e Jesus curava todos. Está lá no Evangelho. Os apóstolos, onde levavam eles, curavam. Na porta formosa do templo ali, vou pedir esmola. Pedro falou: ó, não tem prato nenhum, em nome de Jesus, levanta e anda. Ponto na hora que saiu levantando, pulando, dando glória a Deus no templo. Agora se pergunta, acontece por quê? Porque não há obediência, pessoal, não há temor. Quer ver uma palavrinha que dói de muita gente? De graça receber, de graça dai. Você vê hoje, muitos aí que pregam, pode pregar essa palavra? Tem muitos pregadores hoje, até famosos, que não podem falar essa palavra. Não tem coragem, porque não... Eu digo assim, a palavra de Deus, para você falar, tem que viver. De graça receber, de graça dar. É uma palavra que muitos não têm coragem de pregar. Porque sabe que está mercadejando, está vendendo. E Paulo falou sobre isso lá. Paulo já profetizava no dia de hoje. E há muitos que estão mercadejando a palavra de Deus. E quando Jesus falou que de graça receber, quando vocês forem pregar, você não pode levar 2 túnicas, não pode levar bordão, não pode levar nada. Na casa onde chegar, dê sua paz. Se receber, bem. Se negar, vai embora. É mais ou menos assim. Mas não vão levar, vocês vão só pregar o Evangelho.
Se não receber de graça de mim, o Evangelho então vai dar de graça. Por quê? Porque ele já sabia que hoje, na sua infinita sabedoria, que pessoas iam usar o Evangelho como comércio, para ganhar dinheiro, para enriquecer. Tem muitos nomes aí, pregadores, famosos, são ricos. E eles vão falar isso? O canal aqui fala, porque você nunca vai ouvir falar dinheiro aqui. De graça receber, de graça dai. É uma palavra de Deus, que nem todos podem falar hoje. Nem todos podem falar. Para falar tem que viver, porque senão a cobrança de Deus é forte, né? Então aqui, temos que valorizar. A palavra-chave é essa aqui. O tema foi esse, ó. Porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Mas a palavra-chave é essa aqui, ó. Certamente o Senhor Deus não fará coisa. Porque todo o texto aqui fala sobre isso. Toda a figura aqui, ó, do leão, do laço da terra, da trombeta, é para converge nisso aqui, ó. Certamente que o Senhor, ele foi falando para depois falar o que ele queria falar. Ele foi usando figuras, que ele falou a coisa em si. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. O que a trombeta faz quando ela tocar em Israel? Uma mensagem. Cada toque de trombeta tinha uma mensagem, né? Ela prepara para a guerra, prepara para a reunião, para a cerimônia, né? Cada toque de trombeta tinha uma mensagem diferente, o povo que já estremecia. Mas ele estava dizendo o quê? Certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Então, meu amigo, se Deus revelou, se Deus tem profecia na sua vida, se foi profecia na sua vida, tome posse, creia, que ela vai se cumprir. Porque o Deus da Bíblia mesmo, eu tenho falado e vou falar aqui 1000 vezes. O Deus da Bíblia é o Deus de hoje. E vocês vão ouvir nesse canal testemunhos, experiências de que o Deus da Bíblia... É por isso que eu não tenho dificuldade. Vocês estão vendo aí. Olha lá. Está tendo dificuldade. Porque nós falamos só a verdade. Só a verdade. Então o Deus da Bíblia é o mesmo Deus hoje. Valoriza, se na sua igreja tem profeta, valoriza, ora por ele. É um camarada muito provado, muito perseguido, muita oposição. Ora, ajude, ore por ele. É uma bênção de Deus na igreja. É muito difícil a igreja se ajustar, crescer, se não tem a profecia no meio do povo. Tem uma palavra que diz: onde não há profecia, o povo se corrompe. Está na Bíblia, procura lá, consulta no Google e eu vou falar com você. Onde não há profecia, o povo... Não sei porque esse negócio de resistência contra profeta e profecia. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Por que tem muita corrupção hoje, pecado na igreja? Está aí, ó. Não dá para falar isso. Porque falta profecia, pessoal. Que está na Bíblia. Se não tem profecia, o povo vai se corromper. E quem fala a profecia? Profeta. Ou seja, uma igreja vai crescer, vai avivar, vai salvar, como é o avivamento do Brasil, você vai saber disso, sem o profeta. Como? Possível. O Senhor não fará, vou encerrar com essa palavra, o Senhor Deus certamente, palavra do profeta Amós, palavra de Deus através de Amós, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Falou diferente com você essa palavra? Você já viu outra coisa? Tocou em você de alguma forma? Você vai orar por isso pelo menos? Você entende que isso aqui é de Deus que eu estou falando? Então você vai fazer o favor de compartilhar. A gentileza. Tenha medo, não. Compartilha. Compartilha. Deixa o seu like, comentário aí. Ah, Zé Carlos, isso aqui, então deixa o comentário aí. Não tem problema. Um dia Deus, o cara colocou um comentário lá, comentário meio esquisito, estranho. Fazer o quê? O direito que ele tem. Está aberto para todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, ó, Pai do Senhor Jesus, forte abraço, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Ore por nós.